Olá, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, qualquer que seja a hora que vocês estejam ouvindo esse culto, que sejam todos muito bem-vindos e estou com grande contentamento de estar dando início ao culto dessa semana, que é o culto do Evangelho da Noite, quintas-feiras, às 19h30. É a hora que o vídeo é liberado e estamos começando a realizar o culto do dia 17 de agosto de 2023. E vamos então começar nosso culto lendo uma página do livro Fonte Viva, que é a lição 160, na luta vulgar. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo, recebe dos semelhantes a indiferença pelas as dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e aversão entre parentes e vizinhos, encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegará-nos-á à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública granjear-nos-á o concurso fraterno de grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem-vindo produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. O otimismo, a esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo para semear. Todo dia é tempo para colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamo-nos incessantemente sob a orientação dela, em todos os instantes de nossa vida, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus. Graças também ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange abençoada. Graças aos nossos guias e protetores,
nossos anjos da guarda. Graças à egrégora do Evangelho da Noite da Aliança da Fraternidade. Graças a toda essa espiritualidade que nos envolve, tivemos mais uma semana abençoada, Senhor, desde o último culto. Obrigado por tudo que recebemos de Tuas mãos dadivosas. Obrigado por todo envolvimento, proteção e inspiração. Obrigado pelo convite de mais uma vez aqui estarmos aos Teus pés e também por termos podido aceitar esse suave convite. Obrigado por mais essa oportunidade. Senhor, que as equipes espirituais, verdadeiras realizadoras do Evangelho da Noite, possam visitar a nossa casa física e espiritual, possa visitar os nossos templos, que são os nossos corpos, e possa também visitar todos aqueles ambientes aos quais estamos ligados, né, nos quais transitamos, todos aqueles com os quais temos interface de vida, que todos possam ser abundantemente acolhidos e beneficiados durante esse culto. Dessa forma, Senhor, rogamos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus, Senhor. Então, como eu dizia no início, vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho de Lucas, e hoje nós vamos ver um trecho grande, que é a predição do nascimento de João. O João, no caso, é o João Batista, tá? Que, como vocês sabem, ele é 6 meses mais velho que Jesus, né? Que ele nasce, como a gente vai ver aqui, eu acho que aqui ainda não chega a falar, não. É semana que vem que a gente vai ver essa diferença de 6 meses de um para o outro. Aqui é só a predição do nascimento e os fatos que ocorreram em conjunto, tá? É o capítulo 1 de Lucas, versículo 8 a 25, tá? Só Lucas narra esses primeiros acontecimentos da vida do Cristo, né? Eu falava na semana passada, provavelmente vindo do relato de Maria, né? Porque isso tudo aí Maria viveu de perto, né? Porque, inclusive, esse garoto que vai nascer é primo dela em segundo grau, porque é primo da Isabel, que é prima dela, entende? Então, o Pastorino é que separa, né, esses trechos. Então, ele separou os versículos 8 a 25 e botou predição do nascimento de João. E o Lucas narra assim: estando Zacarias a exercer diante de Deus as funções sacerdotais da ordem de sua turma, coube-lhe por sorte, segundo o costume, entrar no santuário do Senhor e queimar o incenso. E toda a multidão estava orando da parte de fora à hora do incenso. E apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Está vendo? Tamanho natural. Zacarias, vendo, ficou perturbado e o temor o assaltou.
Mas o anjo disse-lhe: Não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem chamarás João. E terás gozo e alegria, e muitos se regozijarão por causa do seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte. Já desde o ventre da sua mãe, será cheio de um Espírito Santo. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus deles. Ele irá adiante do Senhor com o espírito e o poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e converter os desobedientes, de maneira que andem na prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo dedicado. Deixa eu ver um negócio aqui. Então, de maneira que andem na prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo dedicado. Perguntou Zacarias ao anjo: Como terei certeza disso? Porque sou velho e minha mulher já é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui levado a falar-te e trazer-te estas boas notícias. E tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não deste crédito às minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se enquanto ele demorava no santuário. Quando ele saiu, não lhes podia falar e perceberam que tiveram uma visão no santuário. E ele lhes fazia acenos e continuava mudo. Cumprindo os dias de seu ministério, retirou-se para a sua casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que pôs os olhos sobre mim, para acabar com o meu opróbrio entre os homens. Vários desses períodos, você vê como é que isso realmente deve ter sido o mesmo relato de Maria. Porque vários desses períodos que eu li agora, quando é a fala de Zacarias, a fala da Isabel, a fala do anjo, está entre aspas. Então, o autor indica que ele não está fazendo uma mera narrativa do que aconteceu, não. Ele está reproduzindo a conversa. Já pensou o que é isso? Por exemplo, essa parte. Perguntou Zacarias ao anjo, aí vem entre aspas, como terei certeza disso? Porque sou velho e minha mulher já é de idade avançada. Então, foi a pergunta mesmo que o Zacarias fez, hein? Aí, a gente vem da semana passada, que a lição era Zacarias e Isabel, falando desse casal. Que o Zacarias, ele era sacerdote lá no templo, junto ao templo. E eles não tiveram filhos. E aí, até lá nessa outra trecho da semana passada, diz que Isabel era estéril. Aí, a gente não sabe, né? Porque naquela época não tinha filho, a culpa era da mulher. Aí eu lembrava que naquela época não, até agora, né, metade do século passado,
Aí geralmente pensava que era a mulher. Modernamente é que o povo fica assim, ah, será que é ela? Vamos também investigar, né, se o homem é, se o homem é fértil. Que não quer dizer nada, né? Pois é, mas naquela época. Porque como a mulher concebia, assim, a mulher concebia e ela que gestava a criança, né? Então, eles achavam que a mulher que não podia, né? Além de ter um machismo evidente. Mas isso não era suave como é hoje, não. Quer dizer, nem hoje é suave, porque vários casais casam, aí ficam tentando, aí não conseguem engravidar, e aí eles ficam até abalados psicologicamente, né? Esses casais que querem ter filhos, tá? Porque hoje em dia você tem muitos casais que casam, mas não querem ter filhos, né? Mas os que querem, eles se sentem assim, ficam chateados, se sentem atordoados. Tanto é que vão procurar outros meios, né? Às vezes caríssimos, fazer uma inseminação artificial é uma coisa cara, né? E tem um desgaste psicológico, orgânico, né? Também não é uma coisa assim suave, não, entendeu? Porque você tem todos os preparativos, a mulher que tem que tomar muito hormônio para ovular, né? Porque tem vários casos, claro, quando a mulher não tem desde assim, o cara que é infértil, mas ele pode ter os espermatozoides melhorzinhos selecionados e colocar junto com o óvulo dessa mulher, in vitro, né, fora. Tem que colher os ovos da mulher e os óvulos, e aí então faz a inseminação fora e depois instala esse embrião já, né, porque já juntou o óvulo da mulher com o espermatozoide do homem, então você já tem uma célula ovo, já é o ovo. E aí bota lá, implanta de novo e o material genético será dos dois. Mas a gente já está atingindo um grau que a gente sabe que a Terra está entupida de gente, então não precisa mais ninguém conceber o que tem de criança aí para ser adotado, né? Então procura direitinho que vocês vão achar alguém para ser adotado, entendeu? Não precisa. Mas é claro que eu estou falando isso em tese, porque se o casal tem esse ímpeto de constituir um corpo para receber um filho, um espírito reencarnante, aí também, entendeu? Já é uma coisa até de parte da missão, né? Missão desse casal na Terra, receber essa criança que deve ter a ver com o passado deles, né? Entendeu? Agora, quando você se inscreve na fila de adoção e vai lá, não quer dizer que aquela criança não tenha nada a ver com você. Pelo contrário, né? Se chegar esse momento de você olhar lá e ver, nossa, esse aí é meu filho, todo mundo assim, dos relatos que eu ouvi que adotou, diz que aí você olha para a criança e você sabe que aquela criança é a seu filho, é aquela ali, entendeu? E não costuma demorar muito. Ao passo que você vê, ou visita, vê crianças, mas não tem aquela certeza toda, né? A Giovanna Elbank, a atriz, né? Louríssima, mulher do Bruno Gagliasso, ela diz que ela estava fazendo eu não sei se era uma ação social na África, se era para gravar alguma coisa, e aí ela bateu lá mas ela foi lá para isso. Eu acho que é um compromisso de trabalho.
Aí bateu lá num lugar para entrar lá, né? Aí quando abriu a porta, é essa Tite, que ela veio adotar. Que ela botou o olho na criança e ela tinha certeza, essa daí é minha filha. E adotou mesmo, né? A criança já está até, nem é mais criança, já está grande. E aí o que acontece? Eu estava falando que isso não é uma coisa leve naquela época, porque o casal que não tinha filhos era considerado amaldiçoado. Por quê? Filho é uma bênção. Então, assim, numa sociedade agrária, né, que não tenha um momento que não tem previdência, não tem. Os filhos são a sua continuação física. É quem vai herdar a sua casa, o seu negócio. Se você é sapateiro, ele vai ser sapateiro. Se você é criador de cabra, ele vai ser o criador de cabra. Se você lida com curtume, já recebe as peles dos animais para fazer, manufaturar essa pele, né? Que aí dali fazia pergaminho, fazia sapato, fazia roupa. Essa é uma função, né? Uma profissão que dava muito trabalho, dá até hoje, né? Mas agora é mais setorizado. Então, quando esses pais ficarem velhos e não puderem mais ir para frente, para a lida, né? Plantar ou ter uma atividade que possa trocar por comida, quem vai manter isso são seus filhos, entendeu? Por isso que os filhos são bênçãos. Eles vão ajudar a tocar o negócio, se forem muitos, a sua atividade vai prosperar, vocês vão conseguir fazer muitos sapatos, criar muitas cabras, né? Curtir muitos couros, e aí a família prospera e o filho é uma bênção de Deus, é um presente de Deus, tá? Principalmente nessa sociedade hebreia, né? Desde antes lá de Cristo, tá? E aí você não ter esse casal é amaldiçoado. Quem é que vai cuidar desse casal na velhice? Vai ficar difícil, né? A velhice que eu estou falando, vamos lembrar que a média de vida era 35 anos, já está velho. Um ou outro escapa, né? O próprio João e a Maria vão chegar a uma idade avançada, né? Mas a maior parte do tempo que as pessoas comiam mal, comia pouca proteína, porque lá você não pode criar lá naquele lugar animal de grande porte, né? Você não vê cavalo, tem jegue, que você, para ter o animal, você tem que dar comida para o animal, você tem que dar bebida para o animal, coisa que naquela área é difícil. Já era difícil para a família. Então, os animais que você cria são pequenininhos. Pouco proteína. Você não vai matar seu carneiro todo dia, né? Provavelmente vai matar uma vez por semana para negociar lá na feira, mas depende da sua produção, né? Se você tem um rebanho pequenininho, entende como é que o filho é bênção até nos animais? Isso é um saber, é um costume, um valor muito entremeado nessa população, né? Porque até você criando lá os carneirinhos, as cabrinhas, as ovelhinhas, eles se reproduzirem bastante é uma bênção. Tanto é que você faz cultos e oferece oferendas para que a sua plantação ofereça muitos grãos, para a sua criação nascer muitos carneirinhos, muitos cabritinhos. Entende? Por isso. E piorou que o Zacarias, é sacerdote. Então, assim, você imagina um sacerdote amaldiçoado.
Então ele sempre orou e pediu um filho. Eu acho fantástico porque a estimativa, ele mesmo fala aí no transcurso, né? Quer ver? Que ele fala, porque Isabel, porque sou velho e minha mulher já é de idade avançada. Então, assim, em algum livro apócrifo, tem que eles estavam fazendo 50 anos de casados. Se eles casaram lá no início da pré-adolescência, como era costume, né? Um prometido ao outro, né? Aí você põe 13, 15 anos, vamos dizer que fosse 13, com mais 50 dá 63. Então, por isso que ele fala com o anjo, ó, né? Como é que isso vai acontecer? Então, necessariamente, foi um milagre. E foi fecundado pelo Espírito Santo também. E aí, como é que ele sabe disso? Então, Zacarias, como ele é sacerdote, ele estava incumbido, tem turmas, né? São grupos de sacerdotes que ficam responsáveis ali por um período de tempo pela sinagoga. Inclusive, nesse período de tempo, eles dormem lá. Eles podem ministrar, fazer o ministério deles 24 horas, tá? E aí ele foi designado para acender o incenso da celebração. Esse incenso ele fica no santo. Então você tem a sinagoga era assim. Tem um pátio que você chega, entra, o pátio da sinagoga. Ali até os que não são judeus podem ir, que é o lugar aonde eles ficavam comercializando, vendendo pombinha para sacrifício, para quem ia fazer sacrifício. Já tinha ali os moços que vendia pombinha, vendia preá, sabe? Esses pequenos animais de sacrifício, que esse negócio de sacrifício de cordeiro era só para quem era muito rico, né? Por causa disso que eu acabei de falar, né? Sacrificar um cordeiro inteiro com a dificuldade de arrumar proteína, geralmente eram animais pequenos. E ali nesse átrio de entrada, inclusive, era um point, né? As pessoas iam lá para encontrar os outros. Tinha os cambistas, porque vinha gente de outras cidades, às vezes traziam outros dinheiros. Tinha cambista para fazer troca de moeda. Isso no pátio da sinagoga. Aquela passagem que Jesus entra e vira lá as barraquinhas, os tabuleiros, é aí nesse lugar. Aí tem um outro átrio, uma outra região, que é para as mulheres judias, para assistirem o culto, fica atrás do corpo da sinagoga, onde os judeus, homens, e aí só entra judeu, vai assistir a cerimônia, tá? Então, por exemplo, ali só entra os que fizeram, os que têm eu não gosto da palavra pacto. Os que têm essa aliança com Deus que é marcada pelo homem ser como é que chama? Ter feito a operação de fimose, né? Ser circuncidado, né? Que o judeuzinho é circuncidado no 7º dia. Então, o judeu, todo mundo, tanto é que há uma passagem lá em Atos dos Apóstolos, que uma das denúncias é que, nossa, o Paulo levou um não circuncidado para dentro do corpo do templo. Mas não era verdade, não. O cara já tinha sido convertido, aliás, já tinha sido convertido até para não dar esse tipo de problema. Dizer que você estava profanando a religião do outro, tá? Do Antigo Testamento, né? Então,
Aí tem esse átrio onde os homens mais atrás ficam as mulheres e do lado de fora, que aí quem não é da religião não pode entrar. Pode ficar lá fora no átrio. E aí o que que acontece? O Zacarias vai lá botar o incenso, que aqui fala, como é que chama? Foi queimar eles falam, a hora do incenso, né? Ele foi queimar o incenso. Então ele foi acender o incenso para ser queimado durante o culto. Então ele tem esse corpo da sinagoga, aí vem o santo. O santo é esse lugar onde queima o incenso, que não é para todo mundo entrar, não. São só os sacerdotes daquele turno, naquele dia, na hora do culto. E tem o santo dos santos, que ainda é um aposento mais atrás, que tem uma cortina, né? E lá onde ficam guardados os pergaminhos, né? A palavra de Deus. E aí lá só entra uma vez por ano o sumo sacerdote. Para você ter uma ideia, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se ele tiver um piripaque lá dentro, o pessoal puxava pela corda. Não pode entrar lá para pegar ele, não. Daí você viu que o negócio era sério. E aí, quando ele estava lá queimando incenso, que tem também, né, eles falam véu, mas não é o véu que a gente tem hoje, não, fininho. Aí apareceu o anjo. Aí ele falou, ó, suas preces foram ouvidas, né, depois de 50 anos. E o Zacarias, ele fica, assim, assustado, porque naquela época, quando aparecia um espírito, eles associavam que era uma coisa ruim, tá? E apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Zacarias vendo, ficou perturbado e o temor o assaltou. Aí o anjo teve que dizer, não temais, Zacarias, porque a tua... Aí o anjo... Aí depois quando o Zacarias fala, mas gente, mas não pode ser, né? Será? Como terei certeza disso? Porque sou velho e minha mulher já é de idade avançada. Aí o anjo falou, eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus. Imagina, estou trabalhando a beça desde lá do Velho Testamento, né? A maior parte das vezes que apareceu lá, que falou com Moisés, era o Gabriel. E depois, quando Jesus nascer, imagina, o anjo ainda vai lá, o anjo vai lá depois, né? Falar com que é a próxima semana, vai dar a notícia para Maria. Maria também está grávida. É o mesmo, Gabriel. Depois, quando José, né, tá indo lá para Nazaré, onde que ele deve se hospedar. Depois ele aparece para os caras, os pastores, para dizer que o Cristo nasceu. Esse Gabriel aí trabalhou a beça. E aí, o que acontece? O Zacarias, como duvidou, fica mudo. Mas não é só porque ele duvidou, não. Porque ele não podia falar isso para ninguém. E ia ser muito difícil ele, né, conseguir guardar esse segredo. Então ele ficou mudo, todo mundo fala mudo, mas ele ficou surdo também. Porque você vê pela descrição que ele não conseguia ouvir. Tanto é que até a hora de escolher o nome, tem que perguntar para ele qual era o nome que ele queria dar. Todo mundo achava que ia ser Zacarias, porque na época era comum. O pai dava o nome para o filho. Que aí era Zacarias, lá do Zacarias, que é sapateiro. No caso aí que é sacerdote. Mas não era assim, não. E aí ele vai dizer João, porque o anjo disse para ele que é João. Assim como o anjo vai dizer para Maria que é Jesus, né? Yeshua, Yoshua. E aí ele vai ficar mudo, mas também é uma forma dele se fazer introspecção, porque o anjo diz que essa criança que vem é uma criança, é um Espírito Santo. É um Espírito santificado, não é o Espírito Santo. Mas ele certamente vai ter conexão com o
Espírito Santo. Ele vai ser o Espírito Santo na Terra, entendeu? Também. Que o Espírito Santo ele vem através das pessoas que se disponibilizam e que têm essa elevação, né? Que é o que a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é a própria manifestação do Espírito Santo, né? Porque Jesus já morreu, vai dar o curso, vai embora, fica lá os apóstolos com o Espírito Santo, né? Recebendo o Espírito Santo, sendo a voz de Deus na terra. E aí ele só vai voltar a falar quando a criança nascer e perguntarem para ele qual é o nome da criança que ele quer colocar. E aí a Isabel falou, não é Zacarias, não. Aí ele pega e fala que é João. Bonito, né? Muito profundo. E aí agora a gente vai passar para o nosso passe fluídico terápico, quando nós vamos receber esse passe das mãos dos nossos guias e protetores e anjos guardiões, todos envolvidos pelos queridos amigos da falange de São Francisco de Assis. Então a gente se coloca, né, relaxado e vai seguir mentalmente esses mantras que eu vou ler. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus,
Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, graças às egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, graças a todos esses nossos guias, protetores e anjos da guarda. Obrigado pela realização de mais esse culto, que é um culto do Evangelho da Noite no lar. Que nós possamos ter sido visitados por toda essa espiritualidade maravilhosa que sanitizou os nossos lares físicos e espirituais e os nossos templos. Jesus abençoa os nossos lares e todos aqueles nossos irmãos que estão na senda conosco, nossos irmãos da contemporaneidade, que dividem conosco esse EON. Senhor, abençoa, envolve todo o planeta Terra, Gaia. Senhor, envolve e abençoa todos essa humanidade encarnada e desencarnada. Que nós possamos, Senhor, mandar humildemente um quanto de energia para essa transição planetária, para esse povo todo que está encarnado, para que eles possam mudar o padrão vibratório na direção da evolução espiritual, da harmonização e da sublimação da matéria. Envolve todos os dirigentes espirituais, Senhor, de todas as religiões, que sejam muito bem envolvidos, protegidos, amparados. Envolve, Senhor, todos esses dirigentes materiais, essas pessoas que têm em seu controle grandes massas de matéria, Senhor, que eles possam, Senhor, serem protegidos e esclarecidos quanto às suas funções e suas missões. Vamos fazer 30 segundos de intervalo para colocarmos as nossas demandas e os nossos pedidos. Senhor Jesus, envolve-nos, abraça-nos e guia-nos ao longo da próxima semana e dá-nos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade. E o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus.